Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o deputado federal Lindenberg indo pra cima do outro deputado federal Nicolas Ferreira, que é bolsonarista, sujo, mau caráter, cínico. E sempre usa essa boca suja que ele tem para atacar a primeira-dama Janja, com mentiras, com frases que destroem a moral de qualquer pessoa. E nesse vídeo aqui você verá o Lindenberg defendendo defendendo a Janja desses ataques do Nicolas Ferreira, desses ataques sujos, desses ataques que não têm valor algum, a não ser uma coisa chamada machismo, que é o que os bolsonaristas têm enraizada dentro de si mesmos, ok? Então, Lindenberg Farias humilhará o Nicolas Ferreira em defesa da Janja aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Os ministros do Lula que vêm até essa casa, porque as nossas instituições elas estão viciadas. Já não há mais espírito público para se defender o Estado, só defesa de governo. Que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não. Sua rede social vai ser avaliada. Então... Aí o que aconteceu depois? Muitos latinos estudantes estão sendo mandados embora à força, estão sendo procurados pelas ruas. É assim, eles começam com esse papinho que não, é tudo mentira. Aí o que a gente vê depois é a realidade, é expulsão, é destruição, é perseguição. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Segundo ponto, que aí vem um reflexo absurdo, né, do Itamaraty, que, enfim, concede a mais alta honraria do Ordem do Rio Branco, de Rio Branco para Janja, que confesso que é a norte-artilheira, né, a nossa camisa 10, mas que, poxa, em termos de âmbito internacional, é gafe atrás de gafe. Há uma defesa de governo, há uma defesa do presidente, há uma defesa até da Janja, inacreditável, há uma defesa, enfim, a tudo. A AGU defende o STF defende deputados de esquerda judicializam tudo e jogam tudo para o STF quando lhes convém, e nada de se resolver de fato o problema do nosso país. Espero que vocês nunca mais voltem ao governo desse país. Obrigado, presidente. Faz o L 2026, o seu otário. Presidente, não pode ir. Só para detalhe, Lindenberg vai falar. Não, eu não vou fazer dirigido não, Nicolas, eu vou dirigido. Pode ir, pode ir. Um ex-ministro chegou a falar que o Brasil era pária internacional. Os senhores lembram daquela reunião do G20 em Roma? As lideranças políticas todas ali e Bolsonaro circulando, sem falar com qualquer pessoa. Os líderes mundiais faziam questão, visitavam a América Latina, de pular o caso do Brasil. Não paravam aqui. Eu vi o agro, que os senhores dizem que defendem, desesperado com as loucuras, as sandices ditas por Bolsonaro contra a China. O maior parceiro econômico, e o pessoal do agro, da direita, enlouquecido para desfazer o que era feito. A gente lembra também do que houve ali. Gente, os senhores lembram a relação com a França? O xingamento de uma primeira-dama? Mas não era só isso. A vergonha internacional em tudo. Nas posições ambientais, nas posições de direitos humanos. Então os senhores tiveram que recolocar o país internacionalmente. E o senhor, ministro Mauro Vieira, junto com o presidente, conduziram isso de forma impecável. No diálogo com todos os países, a gente voltou a ter relação com o Oriente Médio. Senhores, vocês sabem que nesse governo, o pessoal do agro, eu vi uma publicação deles, dizendo que sobre o governo Lula, com Mauro Vieira como ministro, para o agronegócio brasileiro, agora em 2023 chegamos na 56ª abertura de comércio. O presidente Lula viaja com o pessoal do agro, abrindo espaço, negócios. Olha como o presidente Lula é democrático, olha como o presidente Lula também está ajudando o agro, que foi totalmente contra o presidente Lula. Não, o presidente Lula não quer destruir o agro. O presidente Lula sabe que a democracia é assim. Tem pessoas que apoiam e pessoas que não. Mas você tem que ter uma diplomacia ideal, uma diplomacia que seja bem usada. E o presidente Lula sabe muito bem fazer isso. E é isso que o Nicolas Ferreira fica com raiva. É esse ódio que o Nicolas Ferreira tem. É da competência, porque ele é um incompetente. É isso. Mais de 356 novas oportunidades de negócio para exportação brasileira. Tudo isso que foi vulnerabilizado no governo anterior. O Brasil volta a ter reconhecimento. O presidente Lula agora vai ter uma homenagem na França. Nenhum chefe de Estado brasileiro teve em toda a história do país essa homenagem que vai ter agora na Academia de Letras da França. Os senhores aqui no Brasil fazem uma campanha humanitária pela liberdade, pela anistia,
de presos aqui no país. Aí os senhores, nesse caso, eu vi aqui dizendo afirmações de que ela foi condenada por corrupção. Uma senhora enferma. Não é verdade, ela não tem condenação por corrupção. Ela tem uma condenação em primeira instância por crime eleitoral, por uma palavra de um delator. E teve a concordância do governo peruano. Aí, deputado Felipe, com todo o respeito que tem um minuto. Aí o senhor falar, mas estamos desrespeitando a jurisdição do Peru. Mas que bonito defender a justiça desse jeito. A sacrossanta justiça de primeira instância. Agora o mesmo não vale aqui pro Brasil? Não vale pro Brasil? Aqui os senhores questionam tudo. Esculacho, obrigado. Gente, é preciso ter um mínimo de coerência. Boa, se é pra ter linda. humanidade, com as pessoas que estão presas aqui. Se é pra defender a justiça, aí, o que nós fizemos, o governo peruano concordou, em cima da convenção do asilo diplomático, tem um avião, é porque é obrigação, quando tem, do governo transportar. Aí os senhores dizem, aparecem aqui dizendo, não pode, a justiça tinha decidido. Pelo amor de Deus, vamos fazer um debate minimamente respeitoso do ponto de vista de subestimar a inteligência. É subestimar a inteligência. Defender a justiça, assim. É o que eu tô vendo aqui no Brasil. Todo tipo de xingamento a ministro Supremo. Não dá, filho. Vocês têm que organizar melhor as ideias. Tem que ter um pouco de coerência nisso aqui. A mesma coisa em relação à Janja. Que história é essa que a Janja pediu? Ajuda da China para regular as redes sociais. Olha, aquela história vazou. Pelo jeito que vazou. Era ela reclamando um pouco do TikTok. Da violência. Que existe, estimula a violência. Ninguém sabe direito como aquela história aconteceu. Mas não era pedindo regulação da China. Muito pelo contrário, eu quero dizer, inclusive, uma coisa aos senhores. Meu Deus. Os senhores entram numa seara que eu acho que é desrespeitosa. De ataques pessoais à primeira-dama. Machismo. Eu quero dizer uma coisa aos senhores. Os senhores estão levantando isso aqui, eu agora vou fazer o seguinte, viu, Felipe? Cada vez que levantar, porque você sabe que a Michele Bolsonaro, eu não gosto de atacar primeira-dama, esposa. A Michele Bolsonaro tem um inquérito que está no Supremo Tribunal Federal da rachadinha do Tenente Coronel Mauro Cid, com gravações e gravações. Pagando as contas pessoais dela. A cada vez que os senhores entrarem com isso aqui, nós vamos entrar com essa Michele. Muito obrigado, Lindeberg. Faça isso mesmo. Nicolas Ferreira não tá nem aí pra isso, porque o que importa é atacar a primeira-dama, porque a primeira-dama é a mulher do presidente Lula. E a mulher do presidente Lula dá todo um amparo emocional para o presidente Lula estar lá do lado dele. Obrigado, Janja, por existir. Continue fazendo seus serviços como primeira-dama, porque você tem total direito pela população que fez o L. E não há bolsonaristas, MBListas, sujos, mentirosos e covardes que vão impedir isso. Muito obrigado, Lindeberg, pela defesa também. Vergonhoso de vocês. É um episódio de covardia tratar a primeira-dama do país dessa forma. Tenham coragem, frente ao presidente. Nós nunca fizemos isso agora, mas agora vai ser assim aqui. Cada medida, nós vamos tomar outra. Isso aí. Porque o que mais tem é aquele programa que a Michele fazia lá no Palácio Planalto. Olha, veio o relatório lá do PCU, cheio de irregularidades. Essa coisa aqui da rachadinha que pagava as contas da Michele Bolsonaro, tem uma gravação do Mauro Cid, dizendo o seguinte, isso aqui, falando com a assessora dela, tá lá. Isso aqui é pior do que a rachadinha do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então chega dos senhores aqui, eu tô falando é um desabafo mesmo. Porque eu acho covardia a forma como tratam a primeira-dama. E é isso mesmo. Eu acho que isso não é bom na política. É impressionante ver que os senhores abandonam os interesses do Brasil e vestem a camisa e o boné dos Estados Unidos e do Trump. É uma situação única na história. Na verdade, nós temos aqui uma atuação de um grupo que atenta contra a soberania nacional, que pra mim tem uma postura de traição nacional. Eu não consigo entender como é que essa turma teve coragem de votar contra a lei de reciprocidade, que foi construída pela ex-ministra do próprio governo da Bolsonaro da Agricultura, Tereza Cristina. Dói escutar Eduardo Bolsonaro com um vídeo dizendo que está articulando com autoridades norte-americanas para que os imigrantes brasileiros sejam transferidos e presos na prisão do Bukele em El Salvador. Olha isso. O que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro e por vocês, que é na verdade o mesmo grupo político, é traição nacional. Os senhores estão mentindo. Eduardo Bolsonaro comete um crime e teve a abertura de um inquérito contra ele. Porque comete o crime? Porque ele articula dia a dia com autoridades norte-americanas, mentindo. E querem sancionar ministros do Supremo Tribunal Federal, um poder independente do nosso país. Ao atacar, ao achincalhar ministro Supremo, os senhores estão atacando o Brasil. É isso que está em jogo. Eduardo Bolsonaro vai ser condenado, porque a gente sabe que o que ele está fazendo é coação no custo do processo, é para proteger o pai dele. Mas é mais do que isso. É traição nacional, é atentado à soberania nacional e isso é crime. E digo mais, qual é a diferença, ministro Mauro Vieira, entre uma pessoa que entra no Supremo Tribunal Federal, quebrando tudo, com pedra,
com o que ele tá fazendo nos Estados Unidos. Nenhuma. É uma tentativa de golpe também que ele tá fazendo nos Estados Unidos. Muito obrigado, Lindenberg, pela voz e por defender a Janja da boca suja do Nicolas Ferreira, esse golpistazinho, traidor da pátria, mentiroso, covarde, é assim que eles agem mesmo. E obrigado, tem que combater mesmo. Toda vez que eles tocarem nesse assunto, tem que trazer o assunto da Michelle. É isso que nós queremos, que vocês combatam mesmo, porque eles não podem tentar transformar mentiras em verdades. Muito obrigado, Lindenberg Farias. Muito obrigado, Janja, pelo trabalho e presidente Lula. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L, continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem até lá. Fui.